Este vídeo é sobre os erros metodológicos de artigos que apresentaram estudos supostamente científicos a favor de políticas de austeridade que geraram inicialmente grande repercussão, tanto no meio acadêmico quanto no meio político, mas depois os erros ficaram visíveis, não sei nem se dá para chamar de erro, se é fraude mesmo, e também essa fraude também gerou grande repercussão. Aí é muito importante falar sobre esses artigos para mostrar que muita gente que defende a austeridade, políticas de austeridade, supostamente porque elas seriam mais científicas e não por causa de uma preferência ideológica, na verdade acabaram se amparando em ciência bastante fajuta. Eu tive essa motivação de fazer o vídeo sobre o assunto depois que, poucos dias atrás, eu li no Twitter um economista que estava criticando os críticos das políticas de austeridade, ou seja, ele era um defensor das políticas de austeridade, dizendo que ele entende muito de política fiscal porque ele passou anos estudando alguns autores, aí entre alguns autores que ele citou estavam o Alesina e o Rogoff. Aí eu pensei, pô, que mundo que ele vive, que ele viveu nesses últimos anos. É de notório conhecimento de que os artigos deles apresentaram gravíssimos erros metodológicos. Aí vai citar esses autores aí para falar que sabe tudo de política fiscal, por isso eu achei muito estranho. E assim, ó, eu não nem conhecia esse economista, apareceu na minha timeline no meu Twitter, não sei porquê, mas eu vi que tinha muito like, muita retweet. Aí eu pensei, pô, então esse economista aí deve ser famoso. Aí como eu não conheço, no meu objetivo aqui no vídeo não é nem dizer que ele é bom ou que ele é ruim, eu não sei o que ele é. Acho até melhor. Assim, o vídeo não é sobre ele, e sim sobre os artigos dos autores que ele citou naquele tweet, que eu achei importante discutir. Se esses autores apareceram num tweet de um economista que tem um razoável número de seguidores, me parece que não está esclarecido para muita gente que alguns artigos que foram muito utilizados para defender as políticas de a austeridade, na verdade, foram uma fraude. E sim, esses artigos são ortodoxos, mas também o objetivo deste vídeo aqui não é falar que os heterodoxos são bons e todos os ortodoxos são ruins. Não, não é isso. Assim, eu tenho preferência pela economia heterodoxa, mas não é o assunto mais importante aqui no é, a- aqui no vídeo. Esses autores, tanto que dentro da ortodoxia há uma visão, não é um pensamento único dentro, há diferentes visões sobre política fiscal dentro da própria ortodoxia, e esses autores são apenas uma pequena parte dentro da ortodoxia. É, ou seja, então deixo bem claro, aqui o objetivo do vídeo não é atacar todas as visões ortodoxas de política fiscal, mas sim as ideias pregadas por artigos como o do Alesina e o do Rogoff. Bom, aí para situar, porque como é para situar quem não está muito familiarizado com o debate sobre política fiscal dentro do pensamento acadêmico da economia, fazer um, fazer um breve resumo. Bom, até a crise financeira global de 2008,
o pensamento dominante, mainstream, ortodoxo. Ora, ortodoxo e mainstream não são a mesma coisa, já fiz um vídeo sobre isso, mas nesse caso se assemelham. Aí o pensamento dominante sobre política fiscal era de que a única função da política fiscal, claro, além do óbvio de tributar para fornecer bens e serviços públicos, era manter em patamar sustentável sem explodir a relação dívida pública PIB. É, quando havia entendia-se que quando havia um problema de insuficiência de demanda, que é o caso de consumidores não estarem querendo consumir muito, ou empresários não estarem querendo investir muito, aí isso diminui a demanda por bens e serviços produzidos pelas empresas, que faz as empresas demitirem mais gente, aí vai consumir menos ainda. Quando havia esse problema, o pensamento dominante até a crise de 2008 não recomendava políticas de aumentar o gasto público e sim usar a política monetária através da redução da taxa de juros pelo Banco Central. Aí, em 2008, aconteceu a grande crise financeira global, que começou lá com o estudo da bolha das hipotecas subprime dos Estados Unidos. E aí houve uma mudança, mesmo na literatura ortodoxa, sobre política fiscal. Que até eu abordei essas mudanças na minha dissertação de mestrado. Bom, aí um, um dos grupos, que é o dos quais esses autores aí que fizeram os trabalhos que eu citei que tem os erros pertencem, são os que continuaram não defendendo o uso do gasto público para retomar a atividade econômica. Mas aí surgiu dentro da própria ortodoxia um grupo que percebeu que, como houve uma queda generalizada de atividade econômica no mundo inteiro e os bancos centrais reduziram a zero a taxa de juros, é a única política possível para expandir a economia, para retomar a atividade econômica numa situação que os consumidores não queriam consumir, as empresas não queriam investir, e aí por isso diminuía a demanda tanto por bens de consumo quanto bens de investimento, aí as empresas passaram a produzir até menos, aí era menos gente consumindo, investindo, esse círculo vicioso. Aí mesmo um grupo de economistas ortodoxos passaram a considerar que era aceitável usar a política fiscal expansionista, que pode ser tanto redução de impostos quanto aumento de gastos públicos, para solucionar o problema de baixa atividade econômica naquele momento. E claro, também existe a visão heterodoxa sobre política fiscal, que é predominantemente pós-keynesiana, que é a de que a função da política fiscal, ao contrário do que o pensamento ortodoxo diz, não é só manter estável a relação dívida-PIB e que também não é só aumentar a atividade econômica em casos excepcionais, quando há uma grande crise. Na verdade, muitos pós-keynesianos pensam que que é uma regra geral e não excepcional em casos de crise, de que a economia privada ensina, tem um problema crônico de gerar demanda para os próprios bens e serviços que tem capacidade de produzir e que por isso o gasto público precisa permanentemente puxar a demanda e aí, por isso, a política que eles recomendam é fazer um crescimento gradual de gasto público, que aí isso pode causar um crescimento da produção. Mas é claro que eles reconhecem que a economia tem recursos limitados, a oferta não pode responder a qualquer demanda, e porque existe um limite tanto de força de trabalho
quanto do estoque de capital, quanto até mesmo de recursos naturais. Então, não é qualquer gasto público que pode produzir qualquer crescimento. Até um dos autores, desses autores pós-keynesianos, chegou a falar, foi o Hein, ele falou que uma política, ou o Fazari, uma política fiscal expansionista que puxe o crescimento pode até fomentar, em vez de 2, ter um crescimento de 3% ao ano, mas não dá simplesmente por boa vontade produzir um crescimento de 10% ao ano. Bom, isso assim era só para exemplificar, assim, falando que tem diferentes visões de política fiscal e eu não estou aqui falando, assim, embora, como eu disse, eu tenho uma visão mais favorável à visão heterodoxa, que mesmo a visão heterodoxa não é achar que o governo pode gastar tudo o que quer, que eu acabei de dizer que não é bem assim, isso seria apenas um espantalho, mesmo a visão heterodoxa não prega isso, mas assim, mesmo também há outras visões ortodoxas que reconhecem a necessidade de aumento do gasto público em alguns momentos. Bom, então por isso que eu estou falando dessas diferentes visões, assim, para deixar claro que eu não estou fazendo esse vídeo com o objetivo de defender que os governos podem gastar o que quiser, que não é isso, mas assim, eu estou apenas dizendo que algumas políticas draconianas de austeridade são sugeridas baseadas em artigos que na verdade praticaram uma ciência fajuta, assim, digamos. Que, então, eu mencionar esses artigos. Tem o do Alesina e Perotti, publicado em 1995, até antes da crise financeira global de 2008, e depois depois já na década de 2000, aí foi Alesina e Ardanha, que também publicaram um artigo defendendo essa mesma ideia, que é a ideia da chamada contração fiscal expansionista, que é o seguinte, que é o seguinte, tanto os keynesianos, tanto os pós-keynesianos, como até muitos novos keynesianos, assim, eu não vou ficar explicando a diferença de cada um, porque eu já fiz uma série de vida histórica da macroeconomia, é só consultar, mas assim, tanto o keynesianismo o heterodoxo como parte do ortodoxo considera que o efeito da variação do gasto público sobre o PIB vai ser sempre o mesmo sinal, porque quando se aumenta o gasto público, há uma maior demanda por bens e serviços, aí as empresas vão produzir mais, e se o gasto público diminui, há uma menor demanda por bens e serviços, aí dessa forma as empresas vão produzir menos. E mesmo assim, mesmo alguns economistas novos keynesianos acreditam que é possível, sugerem em alguns momentos reduzir o gasto público, porque acha que a relação de vida PIB está alta demais, aí que poderia aumentar o crescimento no longo prazo reduzindo o gasto público, mas reconhecem que o efeito imediato de curto prazo de redução do gasto público é a redução do PIB. Mas aí esses autores, tanto Alesina e Perotti, depois Alesina e Ardanha, defenderam a tese da contração fiscal expansionista, que é a seguinte, quando o governo corta o gasto, é possível o PIB aumentar imediatamente, porque tanto os consumidores quanto as empresas passariam a ter mais confiança na economia por achar que o governo está sendo responsável, os consumidores poderiam passar a consumir mais e as empresas poderiam passar a investir mais. Aí por isso que essa contração seria expansionista. Aí tanto que até o Paul Krugman referiu isso jocosamente como a fadinha da confiança. Só que na verdade até
até um estudo do FMI, estou dizendo do FMI, não é nem Instituto de Economia da Unicamp, Instituto de Economia da FRJ, descobriu que muitos casos usados para defender a hipótese da contração fiscal expansionista, na verdade estavam equivocados, porque ao contrário do que foi apresentado nos artigos, não houve essa relação de do programa de corte de gasto estar ocorrendo crescimento baixo, ou mesmo queda do crescimento, e logo depois ter aumentado o crescimento. Não foi bem assim que ocorreu. E mesmo nos casos apontados que isso realmente aconteceu, que é muito citado, como por exemplo a Irlanda, na década de 1980, que realmente a economia da Irlanda estava crescendo pouco, houve um grande programa de corte de gasto público e logo depois a economia da Irlanda passou a ter um forte crescimento. Aí foi muito usado como um caso de sucesso dessa suposta contração fiscal expansionista, ou a fadinha, parece que a fadinha da confiança fez a Irlanda crescer. Mas na verdade o que ocorreu foi que não dá para usar. Sempre quando se vai testar um remédio, tem que pensar o princípio do tudo mais constante. Aí se vai testar um remédio num bicho, tem que ter. Um bicho vai receber o remédio e outro bicho não vai receber o remédio. Os bichos têm que ser iguais em tudo, estarem em ambientes iguais em tudo, com a única diferença que é a aplicação do remédio. Mas nesse mundo real, em que o laboratório são países diferentes, não tem como dizer que colocar o tudo mais constante, porque é o seguinte, a Irlanda, quando foi implementado aquele programa, tinha taxas de juros, praticava taxas de juro alta, e aí logo depois do programa de Código de Gasto Público foi possível reduzir a taxa de juros. E essa redução da taxa de juros da Irlanda ajudou a depreciar a moeda da Irlanda e favoreceu as exportações do país. E além disso, a Irlanda é um país muito pequeno e tem uma economia muito aberta, ou seja, tanto o coeficiente de exportações quanto o coeficiente de importações da Irlanda é muito elevado, ou seja, grande parte do que é produzido na Irlanda é consumido em outros países e grande parte do que é consumido na Irlanda é produzido em outros países. Então, realmente, aplicar uma política de corte de gastos na Irlanda não ia diminuir o PIB, porque se houvesse menor demanda do governo por bens, na verdade, muitos desses bens não eram produzidos na Irlanda, mas eram importados. Aí isso assim, seria igual falar que uma droga foi testada num bicho específico que tem determinadas características, aí a partir disso dá para generalizar e falar que pode aplicar para todos os humanos, que não. Aí o caso da Irlanda na década de 1980 era bem diferente de todo mundo logo depois de 2008, que houve queda generalizada de atividade econômica e a taxa de juros no mundo inteiro caiu para zero. Aí seria impossível usar essa política, porque não tinha mais como continuar caindo a taxa de juros, e além disso não poderia usar as exportações como motor da recuperação da economia, porque o mundo inteiro estava em crise. E o outro artigo fraudulento foi o da Reinhardt e Rogoff, publicado em 2010, que dizia que quando a relação dívida pública PIB é muito grande e passa dos 90%, as taxas de crescimento do PIB do país sofrerão um declínio. O que quer dizer isso? Bom, convencionalmente se pensa que é o seguinte: a relação dívida pública PIB
não faz muita diferença se a taxa de crescimento do PIB de um país for maior do que a taxa de juros, porque aí, nesse caso, é possível manter constante a relação dívida-PIB, mesmo se for um número muito alto. Por exemplo, a relação dívida-PIB na Itália é 150%, no Japão é 200%, mas aí veio esse estudo que falou, independentemente disso, se for alto demais, o país vai crescer menos. Aí depois um doutorando em 2013 descobriu que, é, na verdade, a planilha usada para defender essa tese excluiu alguns países que iam contra a tese defendida por esse artigo. Um artigo que chegou a ser usado até nos meios políticos para defender uma política de austeridade que reduzisse a relação gasto público-PIB. Na verdade, houve um erro grosseiro. Então é o seguinte, eu expus esses erros metodológicos graves em artigos ortodoxos. Não estou querendo dizer que toda a ortodoxia é assim, tanto que o Paul Krugman é um ortodoxo e foi um grande crítico desses artigos, mas sim para mostrar, porque eu estou vendo assim, muita gente no Twitter dizendo que a economia ortodoxa é a verdadeira ciência, aí comparando a economia heterodoxa com pseudociência, falam que a MMT é igual cloroquina, essas coisas aí por isso eu quis expor. Não, teve até artigos que apesar de não ser defendidos por todos os ortodoxos, artigos de autores ortodoxos que são muito citados, defendidos por autores ortodoxos que, que fizeram uma coisa nada científica. E ainda um comentário adicional. Esse economista do Twitter, que fez o tweet que eu falei aí, ainda citou, entre outros autores que ele leu muito para defender essas ideias, o Blanchard, mas também é, é, outra, é, é, é outra situação muito estranha usar ele para defender políticas de austeridade, porque depois da crise financeira global de 2008, o Blanchard escreveu vários artigos até mais simpático a uma visão de uma política fiscal mais expansionista. O que eu observo do meio acadêmico de economia é o seguinte: muitos economistas ortodoxos, depois que recebem o prêmio de economia em memória de Nobel do Banco Central da Suécia, acaba tendo umas ideias mais parecidas com a da heterodoxia. Isso aconteceu com o Joseph Stiglitz depois de 2001, o Paul Krugman depois de 2008. Aí estou pensando que talvez até quando o Blanchard finalmente ganhar esse prêmio, ele vai até se aproximar mais da heterodoxia. Mas então, por fim é isso. Ortodoxia é um jeito de fazer ciência, heterodoxia é outro jeito de fazer ciência. Alguns tuiteiros que falam que só ortodoxia é ciência séria, se eles quiserem ser respeitados, eles poderiam muito bem escrever um artigo, publicar um artigo numa revista que tem revisão por pares, expondo todo o conhecimento de filosofia da ciência que eles supostamente têm, e explicando o que é ortodoxia, o que é heterodoxia, o que é ciência de verdade e por que heterodoxia não se encaixaria na descrição de ciência de verdade. Só assim eles poderiam ter mais respeito. Então, espero ter ajudado a contribuir neste debate. Pode existir ciência ruim, sim, no lado heterodoxo, mas também, como eu mostrei, houve ciência ruim produzida no lado ortodoxo e nenhum dos dois é dono da ciência verdadeira.